Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Meus queridos irmãos, olhando para esse salmo, nós queremos pensar juntos com vocês sobre o tema que a humildade, ela nos leva à satisfação. A humildade, quando praticada, quando vivenciada, ela nos conduz a um estado de real e de genuína satisfação. É isso que esse salmo nos diz em linhas gerais. E esse, como os irmãos podem ler aí na introdução do salmo da maioria das Bíblias, é mais um salmo que foi escrito por Davi. E segundo, o querido Matthew Henry, que foi um puritano, ele foi escrito no momento de grande angústia, quando Davi vinha sendo difamado por ninguém mais, ninguém menos do que pelo seu próprio rei, o rei Saul. Aquele que devia protegê-lo, o perseguia. Aquele que devia abençoá-lo, o amaldiçoava. E tanto Saul, rei de Israel, quanto os seus irmãos acusavam a Davi de ser uma pessoa ambiciosa em relação ao trono, depois da sua unção pelo profeta Samuel. Davi, ele estava, quando escreveu esse salmo, muito angustiado. Alguém aqui já esteve muito angustiado? Eu já. Algumas vezes na minha vida, para não dizer muitas, não é? Já passei por muitos momentos de angústia. E o Davi, ele estava passando por uma situação parecida, semelhante. E nessa situação, ele produziu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, esse Salmo 131. E nele fica muito claro a sua postura. Claríssimo, na verdade, não é? Ele provavelmente não percebia, não entendia, não compreendia que naquele momento de angústia e de adversidade, Deus estava forjando o caráter dele. Deus o estava ensinando. E o coração dele estava machucado, mas Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava moldando a vida daquele homem de uma maneira muito especial. Assim como Ele faz com o povo de Deus. Assim como Ele faz com as pessoas que querem caminhar com Ele. Deus usa as adversidades, as mais difíceis, aquelas que transtornam muitas vezes as nossas vidas, pelo menos do nosso ponto de vista, para nos forjar, para nos moldar, para trabalhar conosco. Isso Ele tem feito com o seu povo ao longo do tempo. Nem sempre nós compreendemos esse trabalhar de Deus, não é verdade? Nem sempre a gente aceita bem esse trabalhar dele nas nossas vidas. Nem sempre nós compreendemos que Deus está permitindo aquela situação para nos moldar e para nos tornar o tipo de pessoa que Ele quer que nós sejamos. Bem, e uma das coisas que Deus queria na vida de Davi, através de Davi, era torná-lo um mestre em Israel. Era torná-lo uma pessoa que pudesse ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Muitas vezes, Deus permite situações nas nossas vidas para nos fazer mestres, para nos ensinar a ensinar outras pessoas. Então, a sequência de perguntas diante de uma situação difícil, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Muitas vezes ela pode chegar nesse ponto, meu filho, é porque eu estou trabalhando com você e preparando você para ser um instrumento nas minhas mãos e para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Bem, e o que é que Davi foi usado, pelo menos particularmente nesse salmo, para nos ensinar? Nesse salmo,
eu observo, e eu creio que os irmãos vão concordar comigo, que ele parece querer nos ensinar sobre a humildade. E ele vai mostrar aqui que duas coisas precisam entrar na nossa mente e também no nosso coração. Em primeiro lugar, ele nos diz que nós seremos humildes ao longo da nossa jornada, da nossa vida, se nós cuidarmos do nosso coração. Se nós cuidarmos do nosso olhar, onde nós colocamos os nossos olhos. Se nós cuidarmos da maneira como nós andamos, como nós vivemos. Se nós cuidarmos de honestamente observar o que nos motiva a fazer algumas coisas nessa vida e o que nos motiva a deixar de fazer algumas coisas nessa vida. Em segundo lugar, ele vai nos mostrar que a humildade, ela usualmente, habitualmente, nos leva à satisfação completa no Senhor. E dessa maneira, os que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vão aprender a colocar no Senhor somente a sua esperança, a colocar em Deus a sua esperança. Amém? Portanto, então, se nós formos humildes, nós cuidaremos dessas três áreas vitais que o Davi vai nos mostrar nesse pequeno salmo. Olha aí no seu primeiro versículo, e a primeira coisa que ele nos ensina é que devemos cuidar do nosso coração. E é claro que não tem como você pensar nisso sem lembrar de Provérbios 4:23, onde nós aprendemos que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, de onde procedem as fontes da vida. E parece que o rei Salomão, o provável autor desse provérbio, aprendeu isso com o seu pai Davi, autor desse Salmo 131. E é por essa razão que o coração é, meus amigos e irmãos, a primeiríssima área que aparece neste Salmo. Pois ele havia chegado a um conhecimento sábio, ou a um conhecimento de sabedoria, de que se você não preserva o seu coração, se você não preserva esse lugar central na sua vida, tudo mais pode estar perdido. Ou tudo na sua vida pode ser colocado a perder. Mas de que é que o coração deve ser preservado? Ele vai responder. Ele deve ser preservado do orgulho. Davi, penso eu, quebrantado na presença de Deus, diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Não é isso que nós lemos no texto? Ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, nós lemos: o orgulho vem antes da destruição, ou da ruína, ou da queda. O espírito altivo antes da queda. Quando nós somos tomados pelo orgulho, meus amigos, nós estamos nos vestindo e nos revestindo para trilhar um caminho que vai desembocar, que vai terminar na derrota. E a nossa ruína, infelizmente, ela é certa adiante de nós. No mesmo capítulo de Provérbios 16, versículo 5, nós lemos que o Senhor detesta os orgulhosos, e ele diz também que eles serão, sem dúvida alguma, punidos. A pessoa que insiste em permanecer numa condição de orgulho, ela está fadada a, em algum momento da sua existência, a ser punida pelo Senhor Deus. Muitos são punidos nessa vida, por misericórdia. Mas triste é, e triste será, a punição depois da partida desse mundo. E nós devemos fazer todo o esforço para que isso não aconteça de forma nenhuma.
Portanto, o orgulho, meus queridos, ele nos coloca num lugar nada mais, nada menos do que um lugar de adversários de Deus. A pessoa que insiste em seguir o caminho do orgulho já se tornou um inimigo ferrenho de Deus. Isso deve nos motivar, essa verdade, a lutar com todas as nossas forças contra esse sentimento ou contra essa atitude de orgulho, porque o orgulho ele é um sentimento, mas muitas vezes ele é uma atitude comportamental. Você percebe o orgulho pela maneira como a pessoa age, pela maneira como a pessoa se comporta, não é verdade? Nós devemos lutar com todas as nossas forças contra esse sentimento e também contra esta atitude. O coração, portanto, meus queridos irmãos, ele deve ser guardado dessa atitude que, antes de tudo, ela é demoníaca. Pois o primeiro ser em que ela foi verificada foi Satanás. Foi o próprio diabo. E todos que foram dominados pelo orgulho, seguiram o caminho de Satanás, o caminho do maligno. Não é possível que uma pessoa que seja um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo, continue por muito tempo orgulhoso ou orgulhosa. Isso é impossível. O próprio Deus vai agir dentro dessa pessoa, promovendo e provocando uma mudança, uma reviravolta. E muitas vezes o próprio Deus vai tratar com essa pessoa para fazer com que ela se arrependa deste mal e desse pecado. Então, que medida prática nós podemos adotar para lidar com o orgulho? Eu penso que Tiago nos dá essa resposta. Ele diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Como é que você pode lidar com o orgulho? Muito simples, humilhando-se a si mesmo. Essa é a maneira mais proativa de uma pessoa lidar com o ser humano. Quando você poderia ou quando você pode se orgulhar, humilhe-se. Tenha uma atitude humilde naquele momento. Tenha fé quando você estiver humilhando a si mesmo, que Deus é poderoso para, em momento oportuno, te exaltar. Muitas pessoas insistem no orgulho porque não têm confiança em Deus, não creem na palavra de Deus, e não creem que Deus, a seu tempo, pode exaltar os seus servos, que se humilham diante dele. Mas nós devemos ter confiança na sua palavra e nas suas promessas. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse que aquele que se humilha será exaltado, é porque assim o será. Ele prometeu exaltar alguém que se humilha, ele vai cumprir a sua palavra sem dúvida nenhuma. Veja quantas coisas na sua vida podem tornar você uma pessoa orgulhosa. Veja isso, não é? E humilhe-se diante de Deus. Procure maneiras de se humilhar diante de Deus. Eu sei que na dependência dEle ou em oração, você vai encontrar algumas maneiras de fazer isso. Eu tenho encontrado maneiras muito diferentes de humilhar a mim mesmo, deixando de falar alguma coisa, deixando de fazer algumas coisas, abrindo espaço para outras pessoas fazerem o que eu poderia fazer, e dessa maneira eu tenho aprendido a me humilhar e tenho visto a ação de Deus na sequência. Eu tenho visto Deus fazer as suas intervenções. Mas nós não devemos cuidar apenas desse órgão central na mente humana, que é o coração, mas nós devemos cuidar também dos nossos olhos. E os olhos, os irmãos sabem, eles têm uma função muito importante, porque é com eles que nós vemos o mundo. Se o coração é orgulhoso, os olhos também serão arrogantes, não é verdade? Por isso Davi ora: Senhor,
os meus olhos, olhe aí na sua Bíblia, não são arrogantes. Diz o Salmo 131. Eles não são altivos. Nós lemos em Provérbios, capítulo 6, versículo 17, que uma das coisas que Deus aborrece é, sem dúvida alguma, o olhar altivo. E esse olhar é uma atitude, penso eu, de superioridade em relação a Deus, em relação ao próximo e mesmo em relação ao mundo. Não é porque uma pessoa deposita sua confiança em Jesus Cristo e ele é salvo e ela é salva, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus garante isso, que nós vamos andar pelo mundo e por essa vida com o nariz empinado. Deus não nos chamou para adotar esse tipo de atitude. Você pode estar convivendo com o pior dos pecadores, mas Deus te chamou para, mesmo convivendo lado a lado com o pior dos pecadores, que pratica as coisas mais horríveis, a ter uma atitude humilde próximo a essa pessoa. Portanto, isso é o oposto daquilo que nós vemos quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram quando uma mulher adúltera foi trazida para Jesus julgar? Vocês se lembram dessa passagem? Essa é uma passagem muito tocante, porque quando aquela mulher foi trazida até o Senhor Jesus Cristo, nós lemos que o Senhor Jesus estava olhando para o chão, e ele estava escrevendo ali na areia naquele momento, ele que era o Rei da Glória, ele que era a segunda pessoa da Trindade, ele que tinha todo o direito de se manifestar e de condenar aquela mulher, mas o olhar dele estava ali sobre o chão, sobre a areia, mesmo tendo toda a autoridade. Naquele momento, ele teve uma atitude de grande humildade. Quando nós olhamos com um olhar de desdém, com um ar de superioridade, a primeira coisa que nós perdemos, isso precisa estar claro para nós, é a nossa autoridade espiritual. Foi-se a minha autoridade espiritual, né? Naquele momento. Se você arroga, se você tropeça nesse ponto, a sua autoridade, ela fica comprometida. Por causa do seu orgulho, por causa da nossa arrogância. A altivez no olhar, normalmente ela tem o hábito de, digamos assim, de fazer comparações. Então, uma pessoa que é altiva no seu olhar, ela está, na maioria das vezes, procurando pessoas para se comparar com ela, de alguma forma. E o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou isso claramente quando contou uma parábola ou uma história verídica. Nós não sabemos, de um fariseu cujo olhar era altivo, e ele também colocou o fariseu ao lado de um publicano. Ambos estavam orando segundo Jesus no templo. Mas enquanto o fariseu contava vantagens, se colocava num pedestal, fazendo comparações entre ele e o publicano, que era um coletor de impostos, o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter cuidado com o olhar altivo, com o olhar arrogante, porque tudo que nós mais necessitamos, na maior parte do tempo das nossas vidas, é bater no peito e clamar pela misericórdia de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Nós não precisamos nos arrogar por absolutamente nada, por bens que tenhamos, por conquistas que tenhamos ao longo das nossas vidas, por nada disso, mas nós devemos, mesmo já tendo sido alvos da graça e da misericórdia de Deus, continuar suplicando as suas misericórdias sobre nós. Porque isso é um gesto de humildade na presença de Deus. Pessoas que têm um olhar altivo estão enganando a si mesmas.
pensando que são alguma coisa, quando na verdade não o são. Nós precisamos ver as nossas misérias. Nós precisamos entender quem nós realmente somos. Então, o nosso olhar não será arrogante. Pelo contrário, se você admitir de fato quem você é, o seu olhar será humilde. Ele será um olhar diferente. Nós vamos olhar para Deus, na sua glória, na sua majestade, e antes de nós ficarmos maravilhados com Ele, e Ele é digno de admiração, nós vamos bater no peito e vamos pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida. Num outro momento, nós então vamos nos entregar à adoração a Ele, mas em primeiríssimo lugar, precisamos clamar pela sua misericórdia. Então, cuidado com o coração e cuidado também com os olhos. Em terceiro lugar, cuide do seu andar. A Nova Versão Internacional traduziu parte desse verso assim: não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Mas a versão Almeida Revista e Atualizada traduziu dessa forma: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, isso nos dá a ideia de que uma pessoa arrogante está sempre à procura do quê? Grandes coisas. Ela está sempre procurando coisas maravilhosas. Mas o pano de fundo dessa busca, dessa procura incessante, é porque ela mesma quer ser grande. Não é o interesse pela coisa em si, é porque ela mesmo em si mesma quer ganhar um destaque, ela mesma quer ser alguém maravilhoso, maravilhosa. Mas os discípulos de Jesus Cristo, eles não vão viver assim. Eles não vão andar pelo mundo buscando coisas grandes, nem coisas maravilhosas. Antes, eles estarão sempre buscando, tão somente, aquele que é maravilhoso. Eles não vão buscar, eu repito, coisas maravilhosas. Eles buscarão o maravilhoso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles recebem com gratidão tudo aquilo que o Senhor Deus lhes dá, e eles celebram cada dádiva que o Senhor lhes confere ao longo da sua jornada, ao longo das suas vidas, sem fazer comparações com outras pessoas. Recentemente eu falei sobre Nabucodonosor, eu quero mencionar ele novamente, porque o Nabucodonosor, antes de se converter, eu creio que ele se voltou para Deus, uma dada altura da sua vida, lá no Império Caldeu. Ele era uma pessoa que buscava as coisas maravilhosas desse mundo, buscava as coisas maravilhosas desta vida. E lá nos primórdios da humanidade, na Torre de Babel, as pessoas também estavam buscando coisas maravilhosas, por isso elas edificavam aquele edifício tão grande que de alguma forma, pensavam eles, pudesse alcançar os céus. No entanto, tudo isso era um erro de cálculo fatal. Tudo isso era um grande engano. Eles não deveriam andar pelo mundo buscando coisas grandes, nem coisas maravilhosas, mas eles deveriam aprender a lição de que o importante nessa vida, o importante enquanto o coração bate, enquanto os pulmões inflam, é buscar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso. Alcançando a Jesus, tocando nele, recebendo a graça de ter a revelação de Deus na sua própria vida. Quando isso acontece com você, as outras coisas se tornam tão secundárias nas nossas vidas. Se nós nos envolvemos com o maravilhoso, nós aprendemos a nos acomodar com as coisas simples. Nós entendemos a natureza transitória de todas as coisas nesse mundo. Então, mesmo que você consiga sentar numa mesa esplêndida,
aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, você, com muita tranquilidade, vai conseguir sentar no chão e comer com pessoas humildes. Porque você sabe que tudo isso aqui é transitório. Mas você se apega ao maravilhoso. E Ele ministra você. E Ele fala com você. E Ele alcança o seu coração. Ele age na sua vida de uma forma que nenhuma coisa, que nenhum objetivo atingido aqui poderia te tocar tão profundamente. Agora, irmãos, se nós formos humildes, diz o salmista, diz Davi, nós vamos alcançar a satisfação em Deus de fato e de verdade. Você veja aí no versículo 2, que uma vez que o salmista se humilhou e nos convoca a nos humilharmos, cuidando do seu olhar, cuidando do seu coração, cuidando do seu andar, daquilo que motiva a sua vida, ele humildemente vai apresentar aqui no verso 2 um contraponto. Ao contrário de ter o seu coração dominado pela arrogância, dominado pela soberba, ao contrário de ter um olhar direcionado pela altivez e de buscar alguma coisa grande ou alguma coisa maravilhosa nesse mundo, ele propositalmente se humilhou. E quando ele se humilhou, o que é que ele encontrou? Satisfação em Deus. Quando ele se humilhou, ele encontrou satisfação em Deus. E isso eu penso que é algo maravilhoso, não é verdade? Imagine você ali no pó, na presença de Deus, e encontrando paz, encontrando alegria, encontrando satisfação, apesar de tudo. Ele, o Davi, como nós muitas vezes, andava agitado. Quantas vezes você não andou agitado na sua vida? Eu mesmo, nesses últimos dias, andei super agitado. Por dentro e por fora, né? Por dentro e por fora, eu estive bastante agitado. Mas houve um momento em que os seus anseios e a sua agitação foram direcionados para Deus. Toda aquela inquietude interior que dominava a vida dele, ele conseguiu, pela graça de Deus, direcionar para Deus. E o melhor que ele pôde fazer naquele momento, vocês podem observar na Bíblia de vocês, no verso 2, foi comparar a sua alma, que era a alma de um crente, de alguém que confiava em Deus, que cria em Deus, a sua alma piedosa, a uma criança recém-amamentada por sua mãe. Quem é mãe aqui sabe o que isso significa, né? Eu me lembro de ver meus filhos, né? A Natália está aqui hoje conosco, né? E agitados, com fome, mas quando a mãe dava o peito e eles mamavam, e transpiravam, e suavam, eles dormiam maravilhosamente bem. Era uma tranquilidade. E a paz, né, exalava neles, sobre eles, e nos alcançava também. Era uma paz muito grande. Mas nós podemos dizer que antes do bebê, da criança ser amamentada, ele podia, e a criança pode muito bem estar perturbada. Ela pode estar perturbada pela fome, por exemplo. Ou então ela pode estar perturbada por alguma outra coisa, por um fator interno, ou por um fator externo. Mas, usualmente, se a criança está bem de saúde, e às vezes até quando está enferma, e a mãe lhe dá o alimento, ela é tomada pela quietude. E eu diria, baseado na nossa experiência em casa, uma quietude celestial. Depois de mamarem, né, havia uma paz muito grande, há uma paz muito grande. E por que a paz é grande? Porque a criança está totalmente satisfeita. Assim se encontrava Davi. Depois de direcionar as suas inquietudes, as suas ansiedades, a sua agitação interior para Deus, ele se voltou para Deus e ali Deus o supriu, Deus o alimentou, ele recebeu do Senhor e naquele momento ele desfrutou de uma paz muito grande. Olha aí na Escritura, de fato,
acalmei e tranquilizei a minha alma. Tudo que podia torná-lo um homem de coração excessivamente ansioso, excessivamente arrogante, com olhar altivo e correndo atrás das glórias deste mundo, foi acalmado, foi pacificado, foi sossegado naquele momento, foi tranquilizado. Quando? Quando ele se alimentou do Senhor. Um homem e uma mulher pode ir para os seus joelhos muito angustiado e derramando rios de lágrimas, mas é fato que essa pessoa vai se levantar, uma outra pessoa, porque foi alimentada por Deus, porque recebeu algo dos céus, algo que somente Deus poderia dar a ele ou a ela. Ah, meus irmãos, se nós direcionássemos as nossas angústias para Deus, se nós praticássemos isso com maior frequência, se nós trouxéssemos a Ele com maior frequência, com maior confiança, toda a perturbação do nosso coração, quem sabe diariamente nós veríamos a manifestação do seu poder. Não há homem, não há mulher que se aproxima de Deus, trazendo as suas angústias, que não saia da presença do Deus Santo, com algo sobrenatural, inexplicável pela lógica humana, somente compreendido por aqueles que andam com Deus. Amém? Nesse caso, você e eu, quando nos voltamos para Deus realmente, nós nos tornaríamos como uma criança recém-amamentada, feliz, satisfeita, descansada na presença dEle. Irmãos, com isso eu quero dizer a vocês que Davi bebeu da água viva, que ele se deleitou na palavra de Deus, e por isso a alma dele sossegou, ficou quieta. Essa semana mesmo eu estava enfrentando uma luta por uma razão muito específica, e eu fui orar bem cedo, eu estava muito angustiado, e colocando questões diante de Deus. De repente, eu contei a Rosânia depois, eu senti uma paz tão grande, assim que eu terminei aquele momento de oração. Eu não tenho como explicar isso racionalmente, mas eu posso dizer que eu senti uma paz sobrenatural vindo sobre o meu coração. Foi algo assim que Davi experimentou, é algo assim que Deus deseja que nós experimentemos. Deus não deseja que nós fiquemos carregando fardos antigos. Algumas pessoas, se fossem comparadas a caminhão de carga, eu diria que elas estão carregando cargas antiguíssimas. Cargas que trazem tristeza, que alimentam e retroalimentam ressentimentos. E por que fazem isso? Por que não conseguem perdoar as pessoas? Por que não conseguem deixar ir embora coisas que Deus já levou? Porque não se aproximam do Deus vivo, do Deus santo, e desagam sobre Ele as suas angústias, e confiam que Ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Bem, meus irmãos, olhando para o versículo 3, o Salmo ele vai ser encerrado, não é? Com uma palavra de exortação ao povo de Deus. Que exortação é essa? Olha aí na sua Bíblia. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A esperança de Israel, a esperança da igreja, a esperança dos discípulos de Jesus Cristo, dos servos de Deus, deve ser colocada sempre no Senhor. Os discípulos de Jesus, eles precisam, todos os dias de suas vidas, treinar, esperar no Senhor. Amém? Nós precisamos treinar todos os dias. Não, hoje eu vou esperar no Senhor. Eu vou confiar nele. Eu sei que Deus é poderoso, Ele pode intervir. Eu vou esperar um pouco mais. Eu vou confiar no seu cuidado. Eu vou confiar na sua fidelidade. Isso precisa ficar claro para nós, porque o salmista nos diz que Israel deveria colocar a sua esperança no Senhor, quando? Desde agora e para sempre. Não é a primeira vez, nem a última, que nós vamos ler essa expressão aqui.
Ou seja, é algo que o crente em Cristo Jesus não vai praticar esporadicamente de vez em quando. Ele vai esperar em Deus todos os dias da sua vida, todos os dias da sua existência. Ele não vai colocar os seus olhos em Deus apenas em alguns momentos, num culto muito especial. Não, todos os dias. Hoje, como nós cantamos, vou esperar em Deus. Vou esperar para ver o agir dEle. Vou confiar nele. Vou dar um passo de fé em confiança em Deus. E assim, quando ele espera diuturnamente no Senhor, a sua alma é consolada. As pessoas que têm as suas almas consoladas em Deus, são pessoas que esperam no Senhor. São pessoas que estão esperando em Deus. Essa esperança só vai ser esgotada quando nós colocarmos o pé na glória. Quando nós entrarmos na presença de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos esperar em Deus. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem com 3 aplicações para nós. E nós vamos orar e vamos encerrar. Em primeiro lugar, eu quero encorajar todos os irmãos e irmãs que estão aqui, pela divina providência do Senhor, a se esforçarem para varrer de suas vidas toda forma de orgulho e de arrogância. Seja no coração ou no olhar. Trabalhe para varrer da sua vida toda forma de orgulho. Por quê? Porque isso não te levará a um lugar bom. Porque isso vai trazer problemas para você. Porque isso não vai te abençoar. Nós precisamos trabalhar para que o orgulho seja varrido da nossa vida. E quem tem casa sabe que isso, não é? A sua casa, para ela ficar limpa todos os dias, você tem que limpar. Você tem que cuidar. Se você não fizer isso, ela se suja. Ela vai ficar suja. Todos os dias precisamos varrer das nossas almas, dos nossos corações, toda forma de orgulho e de arrogância. Em segundo lugar, não busque coisas grandes e maravilhosas do mundo, mas busque ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso. Busque a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Busque a vida que emana dEle para você. Busque a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. É isso que nós devemos buscar. Se você se comportar nos poucos anos de vida que Deus te dá, né, ao longo da sua caminhada, da sua jornada, buscando as coisas maravilhosas do mundo, eu lamento dizer que talvez no final você vá se deparar com a decepção, com um grande desapontamento. Todavia, se com o coração contrito, não arrogante, você buscar o maravilhoso, a pessoa de Jesus, tenha certeza de que você vai ficar muito feliz. Que na medida em que o tempo passa, a alegria vai invadir o seu coração. E em terceiro e em último lugar, eu já convido os irmãos do louvor a virem à frente. Entenda, de uma vez por todas, que a satisfação completa somente em Deus. Você pode ficar satisfeito com uma coisinha aqui, com uma outra coisa ali, mas entenda que a satisfação plena é somente em Deus, porque somente Ele tem o poder de suprir as nossas necessidades e de fazer com que o nosso coração fique tranquilo, de fazer sossegar a nossa alma. Por que algumas pessoas estão sempre desassossegadas? Uma das explicações é porque elas estão longe de Deus, ou pelo menos longe de uma vida íntima, ou pelo menos longe de uma vida separada para Deus. Então o desassossego vem e ele se aloja no coração e na mente dessas pessoas. E é tendo isso em mente que nós devemos colocar a nossa esperança somente no Senhor.
Se você quer manter as suas expectativas elevadas, coloque-as no Senhor Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que tem condições de responder a uma expectativa muito grande que você tem. Se você tem expectativas muito elevadas com o seu cônjuge, você pode ficar frustrado. Se você tem expectativas muito elevadas para o corpo de Cristo que está aqui reunido, você pode ficar desapontado também. Com a igreja, você pode ficar desapontado. Todavia, se suas expectativas são elevadas em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, há um banquete esperando você. E quando você vê o banquete, você come, e aí você diz assim, isso é bom. Pega outra coisa, isso também é bom. Isso aqui é muito gostoso. E você vai se deliciando com aquilo, e você vai celebrando na presença de Deus. E o Espírito de Deus vai enchendo o seu coração. E a paz vai dominando a sua alma, e um redirecionamento que vem dos céus acontece na sua vida. Vamos ficar em pé nesse momento. Nessa noite, com a sua cabeça curvada e com os seus olhos fechados, Deus esteve falando conosco nesse salmo tão pequeno sobre a humildade. É um convite que Ele está fazendo ao povo de Deus nesta noite. Trilhem o caminho da humildade. É como se Ele dissesse: se vocês trilharem esse caminho, vocês ficarão satisfeitos. Então vocês poderão dizer como salmista: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.